Hardware é o recurso físico responsável pela entrada e saída de dados do computador. Selecione a opção que apresenta apenas dispositivos de entrada de dados. Letra A, teclado, monitor e scanner. Letra B, mouse, monitor e impressora. Letra C, joystick, impressora e alto-falantes. Letra D, impressora, alto-falantes e monitor. Letra E, caneta ótica, leitor de código de barras e teclado. Bem, pessoal, para responder essa questão, eu preciso primeiro que vocês entendam comigo como nós chamamos os periféricos de entrada ou de periféricos de saída. Pensa bem comigo aqui nessa imagem. O computador tem uma CPU, uma unidade central de processamento, que é o processador do computador, que é o cérebro do computador que eu estou mostrando aqui no meio para vocês, certo? Os periféricos de entrada, como o teclado, a webcam, o mouse, o scanner, o microfone e tantos outros, são chamados de periféricos de entrada porque enviam informações para a CPU processar. Já os periféricos de saída, como o vídeo, a impressora, a caixa de som, são periféricos de saída porque recebem os dados que a CPU já processou. Então, periféricos de entrada, aqueles que enviam dados para a CPU processar, e os periféricos de saída, aqueles que recebem dados que a CPU já processou. Existem ainda os periféricos de entrada e saída simultaneamente, que são aqueles que tanto enviam dados para a CPU processar, como também recebem dados que a CPU processou, como o caso de algum monitor touchscreen, algum monitor toque na tela, que por ser de toque à tela, permite a entrada de dados, mas por ser monitor também está mostrando os dados que já foram processados, portanto o monitor touchscreen é um periférico de entrada e saída. Outro caso, se a gente pegar uma impressora multifuncional. Uma impressora multifuncional é aquela que tem uma parte scanner, que é periférico de entrada, e uma parte impressora, obviamente, que é periférico de saída. Então, a impressora multifuncional, por ter parte scanner, que é periférico de entrada, e parte impressora, que é periférico de saída, aí também é um exemplo de periférico de entrada e saída simultaneamente. Então, é isso que vai nortear se o periférico é de entrada ou saída, como pediu a questão. Então, vamos lá. Ele diz, selecione a opção que apresenta apenas dispositivos de entrada, então não pode ter de saída. Aqui na letra A de ser teclado é de entrada, porque envia dados para a CPU processar, mas o monitor não é de entrada. O monitor, quando é dito só monitor, não é nem touchscreen citado aqui, é só monitor, aí é só periférico de saída. E ainda aqui scanner é periférico de entrada, portanto aqui o erro da letra A é o monitor, que é periférico de saída. Mesmo erro aqui na letra B, porque o mouse é periférico de entrada, o monitor é de saída. E só a impressora também é só saída. Então, errado aqui, porque só o mouse é de entrada. A letra C, joystick, sim. Joystick são os controladores de jogos e são periféricos de entrada. Impressora é periférico de saída. Então já está errado. E alto-falante também é de saída. Ele pede só de entrada, aqui só o joystick é de entrada. A letra D, impressora é de saída, alto-falante é de saída e monitor é de saída. A letra D, todos são de saída aqui. E a letra I disse caneta ótica. Essa caneta que a gente escreve e aparece na tela, as canetas óticas são periféricos de entrada. O leitor de código de barras, sim, é periférico de entrada, porque ele está enviando os dados desse código de barras para a CPU processar. E o teclado do computador também é periférico de entrada, porque eu digito no teclado e ele envia informações e instruções para a CPU processar. Portanto, o teclado também é periférico de entrada. Assim, todos esses aqui descritos na letra E de Equador são periféricos de entrada e por isso essa alternativa é o gabarito e a resposta dessa questão. Então, muito importante, não esquece mais, os periféricos que enviam dados para a CPU processar são os periféricos de entrada e os que recebem dados que a CPU já processou são os periféricos de saída de dados, além de existirem também, como aqui eu mencionei, os periféricos de entrada e saída simultaneamente. Mas aqui, E de Equador, a resposta correta para essa nossa questão.